Neste vídeo vamos falar sobre o Pandas. O Pandas é uma biblioteca do Python de código aberto com licença BSD, construída em 2008 por Wes McKinney em Cython, que fornece uma ferramenta de análise de dados e estrutura de dados de alto desempenho. Se uma das principais e mais completas bibliotecas para estes objetivos, o Panda é fundamental para análise de dados com Python. Este manual de apoio foi escrito com base no documento oficial da biblioteca, disponível em 10 minutos do Pandas, 10 minutos do Pandas. Tem por objetivo fornecer de forma prática e simplificada uma apresentação básica às principais ferramentas fornecidas pelo Pandas. Então, se clicarem aqui, vocês vão ver que ele vai aqui para os 10 minutos do Pandas, 10 minutos do Pandas, portanto que é uma pequena abordagem, pequena, mas significativa, digamos, que explica de uma forma simples as principais características desta biblioteca. Obviamente que esta introdução põe que haja algum conhecimento básico em Python. Se tal não for o caso, pode sempre consultar então a playlist que tem aqui no meu canal sobre basicamente a origem, os primeiros passos. Portanto, o canal é uma playlist com os fundamentos do Python. Portanto, caso não tenha conhecimento, pode perfeitamente explorar aquela playlist. Este vídeo é um primeiro vídeo. Nós vamos abordar aqui, este documento tem 6 tópicos. Nós vamos, neste primeiro vídeo, vamos abordar os primeiros 4. Portanto, vamos fazer os primeiros 2 é para fazer, portanto, uma introdução. O 3 também. E então temos depois, basicamente, o ponto 4, o ponto 5 e o ponto 6. Portanto, do 1 até ao 4 vamos abordar neste primeiro vídeo, que fala praticamente de uma introdução e a falar numa estrutura que é a Series. Num outro vídeo falaremos sobre data frames e depois no terceiro vídeo vamos falar um caso prático, vamos aqui trabalhar com ficheiros. Se nós quisermos então instalar o Pandas no nosso computador, portanto, nós aqui no Google Colab, ela já vem por defeito, tal como o NumPy, portanto já vem instalada. Se tivesse noutro IDE, bastaria instalar, carregar aqui, executar aqui o código, portanto, pip install pandas, e ele instalaria a biblioteca. Como aqui no Google Colab ela já existe, portanto, diz aqui que o requerimento já está satisfeito. Para importar então a biblioteca, basta fazer import pandas as PD. O PD é o alias, tal e qual como o NP. Portanto, quando nós instalávamos NumPy as NP, aqui fazemos pandas as PD. Portanto, é igual. Não estamos sempre a escrever pandas, basta escrever PD. Para visualizarmos a versão, basta está aqui o código da versão, portanto, PD ponto 2 underscores version 2 underscores, e ele verifica qual é que é a versão. E mais alguma informação relativamente aqui ao Pandas, podemos também executar o código pd ponto de interrogação, e ele abre aqui uma janela então com alguma ajuda relativamente ao Python. Ao Python não, ao Pandas. Ok? Pronto. Temos aqui então os principais, agora vamos ver os principais tipos de estruturas de dados. Portanto, existem 3 estruturas de dados em Python, em Pandas, conforme mostra a figura. Nós vamos começar neste primeiro vídeo a falar sobre a séries. Portanto, a séries é uma estrutura com uma dimensão, portanto, só existe basicamente uma coluna, ok? É um vetor. O data frame é outra estrutura que é uma completa, que tem 2 dimensões, portanto, é uma tabela, uma matriz. E depois ainda existe uma terceira estrutura que é o panel, que é uma estrutura 3D, ou seja, uma matriz multidimensional. Este vídeo, este manual, só vamos fazer a introdução às primeiras 2, ok? Eventualmente poderá ser depois mais para a frente disponibilizado um outro vídeo sobre esta última estrutura. Portanto, vamos começar então, vamos abordar neste tutorial então os 2 principais tipos, que são os mais usados, que é a Series e Data Frame. Portanto, o Series é um conjunto de valores, semelhante a uma coluna de Excel, por exemplo, uma matriz unidimensional, portanto um vetor, onde podemos guardar dados de qualquer tipo. Se não for especificado um rótulo, os valores são rotulados com o seu número de índice, ou seja, o primeiro valor tem o índice 0, o segundo o índice 1, etc. Podemos usar índices negativos, tal como nas restantes estruturas. O data frame é uma estrutura de dados bidimensional, rotulada, que agrega várias séries, tal como uma folha de cálculo, por exemplo, Excel. A diferença essencial é que os nomes das colunas e os nomes das linhas são conhecidos aqui como índice de coluna e linha. Portanto, no caso do data frame. Pode conter dados de qualquer tipo também, e normalmente é o objeto de pandas mais usado. Portanto, é o data frame. Temos aqui um pequeno exemplo, para vocês perceberem. Portanto, o series é uma coluna, ok? Pode ter aqui o seu nome e tem aqui os seus índices.
0, 1, 2, 3, ok? E depois, se agregarmos duas series, então temos um data frame, ok? Temos aqui uma tabela com a aplicação destas estruturas, por exemplo. Temos aqui o eixo das colunas, temos o eixo das linhas, ok? Temos aqui o rótulo das linhas, portanto, ao contrário do Excel, portanto, nós aqui usamos rótulos de linhas e rótulos das colunas, cá está, temos aqui rótulos das colunas, ok? E depois temos aqui os vários tipos de dados, tal e qual como nós já sabemos, ok? Relativamente então às series, vamos começar então para trabalhar nas series. Esta é a primeira estrutura de dados. Portanto, uma series é uma das estruturas de dados centrais no Pandas. O Pandas atribui automaticamente um índice começando com 0 e por defeito não define o nome da nossa série. Vamos agora criar aqui uma série para visualizarmos então como é que podemos fazer. Portanto, uma das maneiras mais fáceis de criar uma série é usar um objeto semelhante a uma matriz, como uma lista, por exemplo. Okay? Portanto, vamos ver aqui um exemplo de uma lista com 3 nomes. Portanto, temos aqui nossos 3 nomes, por exemplo, alunos, e temos aqui uma lista com Ana, João e José. Depois vamos converter esta lista, então, para uma série. Portanto, para converter como uma série, é muito simples. Portanto, temos aqui a variável que nós queremos. Pode ter o mesmo nome da lista, não há problema, porque não vamos utilizar aquela lista para nada. Vamos converter com o series, portanto, este series é uma função construtora, portanto, vai construir, digamos, um objeto do tipo série para, e dentro de parênteses, pomos qual é que é a variável, portanto, qual é que é o objeto que nós queremos converter. Neste caso, nós queremos converter alunos, que é a nossa lista. Portanto, ele vai converter este objeto, que é uma lista alunos, com o construtor series, ok? Cá está pd.series, e vai guardar isso num objeto alunos, que já não é uma lista, mas sim um objeto tipo series. Temos aqui o print do nosso objeto, portanto, da nossa série, portanto, alunos, ok? É um objeto. Se eventualmente quiséssemos fazer também, por exemplo, o print do type, e se fôssemos ver aqui, por exemplo, tipo de objeto agora é que temos, vamos reparar que já temos aqui um objeto do tipo series. Ok? Cá está, temos aqui um objeto, portanto, que é do tipo series. Se fôssemos aqui fazer o objeto, não é isto que eu queria fazer aqui, portanto, nós aqui, obviamente, que poderíamos ter um objeto do tipo lista, cá está, classe de lista. Portanto, temos um objeto do tipo lista, com o construtor series, convertemos este objeto do tipo lista para um objeto do tipo séries. Okay? Portanto, é muito tranquilo esta parte. Portanto, aqui a explicar basicamente aquilo que eu estive a dizer. Portanto, o resultado é um objeto series. O Pandas identificou automaticamente o tipo de dados de type como objeto. Vemos que os valores são indexados automaticamente com números inteiros. Portanto, se nós executarmos aqui o código, cá está, no lado esquerdo temos os nossos rótulos. Nas séries, os rótulos são os números, os índices que são criados automaticamente, portanto, zero, a começar do zero, ok? E obviamente depois vamos ver que podemos indexar, portanto, podemos visualizar o conteúdo através do índice 0, do índice 1, do índice 2 e acedemos aos nossos valores dessa forma. Se não dermos um nome à série, ela automaticamente terá o nome 0. Okay? Numa série é relevante, porquê? Porque as séries, os valores são acedidos através dos seus rótulos e os rótulos são os índices. Okay? Mas quando transformamos depois, mais para a frente, vamos ver, quando falarmos em data frames, já se torna um bocadinho relevante porque depois queremos aceder aos data frames pelos rótulos, ok? E os rótulos são os nomes das colunas, portanto, reparem que neste caso aqui nós hum, não temos nada, portanto, não temos nenhum nome. Okay? Eu aqui utilizei, só para vocês verem, portanto, um construtor que, em vez de ser o construtor series, é um construtor data frame. Portanto, se eu chegar aqui e fizer um print type, reparem que eu agora aqui tenho que fazer Ctrl C e fiz C. Vou só aqui apagar, ok? E vou aqui colar. Portanto, se eu fizer aqui um print type alunos, ele já vai me dar aqui um valor. Tenho que fazer aqui, eu não fiz print type porque eu não guardei isto, mas se guardasse, por exemplo, A, vamos imaginar que A era um data frame alunos, e eu fazia aqui o print A, okay? Só para vermos aqui o type, não é print A, é o print type,
ok? Só para vermos o tipo de objeto aqui, para vocês verem que era um objeto do tipo DataFrame. Pronto, cá está, ok? Por isso agora seria um objeto do tipo DataFrame. Portanto, isso já é importante. Portanto, já é importante nós sabemos aqui, e vou só comentar aqui isto. Portanto, se eu quiser saber o tipo de objeto, ok? Portanto, já sei. Só para vocês vermos aqui, então, reparem que aqui é importante por causa disso. Nos data frames vamos ver, então, que em séries é relevante, mas em data frames é importante, ok? Hum, Entretanto, podemos dar um nome, também é uma série, e o nome à série temos o argumento name, ou seja, nós aqui vamos passar o nome, usamos na mesma, o exemplo é igual aqui ao de cima, a única coisa que acrescentamos é, como parâmetro, o argumento aqui, temos aqui então o name, ok? Portanto, e o nome, vamos dar nome, portanto, se nós fizermos aqui agora, print, vamos ver que agora já aparece aqui mais uma informação a dizer name nomes, ok? Pronto. E se fizermos como fizemos em cima, reparem que agora aqui já aparece nomes. Portanto, é diferente aqui, já estão a ver que isto é relativamente diferente comparativamente com o que tínhamos visto, então, sem o nome, sem a opção nome. Podemos também renomear de várias opções, por exemplo, chegar aqui e fazer alunos.rename e então pomos, por exemplo, o nome, portanto, neste momento o nome está a nomes, ok? O nosso nome, mas eu posso chamar, por exemplo, alunos, ok? Reparem que agora o nome já é alunos. Posso também fazer o seguinte, eu posso chegar aqui e dizer que alunos.name é igual a turma. Portanto, se eu usar aqui o código, reparem que agora aqui o nome já vai mudar para turma. Portanto, são duas formas diferentes de alterar. Portanto, eu altero com o rename ou então dou um novo nome e ele altera automaticamente. Ok? Uma coisa importante que é, isto é um none versus none. None significa not a number. Ok? É possível termos um dos valores como none, que o dtype mantém-se inalterado, ou seja, se eu chegar aqui e acrescentar none, reparem que o dtype já me dá-me um valor que é igual, portanto, do tipo objeto. Okay? Enquanto aqui, se realmente passar uma lista com números inteiros, por exemplo, podemos ver que o Pandas define o dtype já como int64. Okay? Portanto, estão aqui a ver o objeto já é int64. Se eu criar uma lista de números e tivermos um dos valores como none, o Pandas aqui converte automaticamente num valor float especial, ok? Um valor float especial, designado como not a number, ok? Que designa not a number, cá está. Alterando desta forma o dtype para float 64. Portanto, eu aqui consigo ver que o meu tipo, ok? É float 64. Isto é só um pormenor para vocês perceberem que o none não é equivalente a none, ok? Pronto. E quando efetuamos os testes de igualdade, o resultado é falso. Portanto, vamos usar, por exemplo, aqui o NumPy para gerar um valor none e vamos compará-lo a none para comprovar. Ok? Portanto, vou aqui importar a biblioteca e digo se o np none que ele tem é igual a none. E reparem que o resultado é falso. Ok? Pronto, na realidade, se igualarmos a função ela própria, o resultado também ela será falsa. Ou seja, se eu fizer none igual a none, ele dá-me falso. Ok? Pronto, isto é só um pormenor, só para eventualmente, se num dia trabalharem com data frames ou séries que contenham objetos do tipo none, ok? Ou none, são conceitos diferentes, ok? Pronto, isto pode-se ver aqui. eh, Existe uma versão universal que é o isNone, para testar a presença de none, ou seja, not a number, e vemos que o resultado é verdadeiro. Portanto, temos de ter atenção que quando se vê none, o seu significado é semelhante a none, ok? Mas é um valor numérico e trata de forma diferente por razões de eficiência, ok? Trata de forma diferente por razões de eficiência. Portanto, tem aqui uma opção que é np is none, ok? E entre parênteses np none, e o resultado será então true. Se eventualmente quiserem saber mais informação sobre esta parte aqui, portanto, isto tem a ver com conceitos que muitas vezes são semelhantes, mas não são iguais, que é o de igualdade e de identidade. Okay? Tem aqui dois links, portanto, o primeiro vai para um site, ok, da Medium, e o outro vai para um site, para um blog que eu estive aqui a ver, que fala com mais detalhe sobre isto, ok? Portanto, se quiserem depois, não vale a pena estarmos a perder aqui muito tempo relativamente a isto, mas se quiserem aprofundar mais este tema,
tem aqui 2 links com essa informação. Vamos agora aqui para a parte um bocadinho mais prática. Portanto, criar rótulos com o index. Portanto, como nós vimos, quando nós não criamos um rótulo, o Pandas cria automaticamente um, que vai de 0 ao comprimento menos 1 das séries. Okay? Temos aqui um exemplo. Nomes igual a PD séries, temos aqui vários nomes. Okay? Fazemos o print dos nossos nomes. Cá está ele, os índices dos nomes, ok? E depois o tamanho aqui, portanto, os índices começa do 0, vai até ao 5, step 1, ok? Foi o que nós imprimimos os índices. E o tipo de objeto, é um objeto e o tamanho é 5. Portanto, esta aqui é a nossa informação. E reparem que nós não temos aqui índices, eles são criados automaticamente, ok? Podemos criar uma série formada por nomes e com índices de 0 até 4. Okay? Como ao criar as séries não demos um nome específico, né, o Pandas usou os inteiros positivos crescentes como padrão. Foi isto que fizemos. Mas podemos também definir os números dos índices com o argumento index. Okay? Eu posso definir, portanto, por defeito, como nós vimos, ele vai do 0 até ao comprimento que nós temos. Okay? Menos 1, comprimento menos 1. Portanto, tem 5, vai de 0 até 4. Tudo isso normal. Eu aqui posso definir este número, okay? Em vez de 0 até ao limite, ao comprimento, e eu posso definir qual é que é essa amplitude. Okay? Portanto, posso definir, por exemplo, que vai de 10 a 15, neste caso aqui. Então faço, insiro aqui o index, ok? E faço um range de 10 a 15. Portanto, e reparem que eu agora faço um print, e ao fazer um print, ele em vez de começar no 0, começa no 10 e vai até ao 14. Ok? Portanto, está aqui start 10, stop 15, step 1. Tudo tranquilo. Okay? Utilizando o index. Okay? Contudo, com o argumento index, podemos também criar rótulos personalizados, portanto, e não criados por defeito, ou então outros numéricos que nós fizermos. Portanto, vamos supor que temos valores que são notas numa turma e queremos criar rótulos personalizados. Portanto, neste caso, poderíamos atribuir nomes ao index de duas formas. Primeiro, usando uma lista em separado e convertê-la numa série, okay? Que é o que temos aqui. Nós temos aqui as notas, são várias notas, 5 notas. Então vamos usar o construtor séries, ok? E vamos aqui então, onde é que ele vai ser aplicado? Vai ser nas nossas notas e vamos utilizar o index, ok? O index, reparem, nós há bocado tínhamos feito o index numérico, aqui, de range de 10 a 15. Aqui o que é que temos? Temos um index aqui com várias strings. Portanto, e obviamente que estes valores aqui têm que ser coincidentes com os valores que estão aqui. Portanto, o primeiro string que está aqui vai ser a nota do João, o segundo a nota da Joana e por aí fora. Portanto, e quando eu faço aqui o print, reparem que ele ao executar-me, ele já tem aqui o index, ok? Portanto, o index já não é o index 0, o index 1, mas sim o label, portanto, o rótulo que eu lhe dei, ok? Portanto, nota de João, nota de Joana, nota de Pedro, etc. Okay? Podemos também fazer de uma forma mais simples, ou seja, em vez de fazer em 2 passos, temos uma lista e depois agregarmos essa lista, juntarmos essa lista a uma série, podemos perfeitamente, no ato da construção dessa série, colocar o index, tal e qual como está aqui na imagem. Portanto, eu construo a minha série com base no meu index e depois à frente atribuo os indexes. Portanto, tenho aqui as notas e depois os cabeçalhos, digamos, os rótulos que eu quero para dar aqui ao meu index. Okay? Portanto, executando aqui o código, reparem que o resultado em cima é igual ao resultado precisamente em baixo. Para aceder a um valor é muito simples, portanto, isto é muito parecido com as várias estruturas que já demos. Portanto, podemos aceder a um valor da série pelo seu índice normal, sem rótulo, ok? Tal como nas strings ou listas, portanto, que é o por defeito que ele coloca, o 0, o 1, o 2, etc. Reparem, eu aqui vou construir a minha lista, a minha série com a minha lista e vou automaticamente, portanto, dar o indexes. Faço aqui as notas e agora faço aqui, por exemplo, print do meu primeiro aluno, ok? Portanto, o print do meu primeiro aluno, apesar de ele ter o rótulo notas João, ele possa acedê-lo pela sua posição, ok? Portanto, uma coisa é a posição, outra coisa é o rótulo. O rótulo é o que nós podemos depois definir, ok? A posição, ela está sempre lá. E a nota do último também, menos 1. Como vocês estão a ver, 0 e menos 1, ele vai me dar a nota de João e a nota do José. Portanto, executando aqui o código, cá está a nota do primeiro aluno,
ok? Que é o João, que teve 12, e a nota do último aluno, que é o José, ok? Que teve 16. Até aqui parece-me tranquilo. Nota, não podemos aceder por índices negativos caso tenhamos rótulos numéricos. O Python não aceita. Faz algum sentido porque estamos a falar de números e de posições e ambos são numéricos. Temos aqui mais algumas informações na documentação oficial, portanto, se quiserem também inteirar sobre isto, portanto, têm aqui esta informação relativamente aqui ao Pandas no Indexing and Selecting Data. Portanto, agora, para vermos um exemplo, temos aqui então as nossas notas. Ok? Portanto, eu quando indexo o -1, parem, ele dá-me aqui um erro e então está aqui um erro e diz -1. Ok? Pronto. Então, neste caso, o que é que fazemos? Vamos usar então o método iLock ou o método iat. Portanto, o iLock o que é que faz? Estes dois métodos fazem basicamente a mesma coisa. Vamos aqui ver a pequena nuance. Portanto, temos aqui na nota do último aluno, então pomos notas.ilock -1. Portanto, neste caso podemos usar o método iLock. Ou então usarmos o método .iat, ok? E usamos também o -1. Portanto, podemos usar qualquer um destes métodos. Temos aqui uma breve descrição do que é que estes métodos, vou só pôr um bocadinho se calhar maior, para podermos visualizar melhor. Reparem que o at e o lock, portanto, eles vão aqui procurar o rótulo da linha ou da coluna, mas pelo nome, ok? E o iat e o ilock vão procurar, mas pela posição inteira, ou seja, pelo inteiro, ok? Pelo número inteiro. Relativamente aos dados que podemos obter, o at e o iat são obtidos somente valores únicos, enquanto que o lock e com o ilock podemos obter valores únicos ou vários valores múltiplos nesse caso. Okay? A personalização do index ajuda-nos não só a criar rótulos, mas também a referenciar um determinado valor de forma mais simples, pois podemos aceder a esse valor através do seu rótulo em vez do seu índice normal, que é o 0, o 1, o 2, etc. Então temos aqui um exemplo em que nós temos aqui a nossa série com as notas e depois atribuímos então um index relativamente a essas notas. Vamos imprimir as notas, ok, com os vales, notas.vales, e depois aqui os rótulos dos índices, notas.index. Okay? A nota do João, reparem que a nota do João estamos a utilizar o lock nota do João e podemos usar também, para obter a mesma nota, o at. Okay? Pronto, reparem que em cima utilizamos o iLock e o iat, porque estamos a obter por números, a posição por números. Aqui estamos a obter a posição por rótulos. Okay? Pronto, então executamos aqui o código. Cá está as notas do João. Okay? Temos aqui os rótulos, então, dos nossos índices. E temos aqui a nota do João obtida, então, de duas formas. Se quiséssemos, por exemplo, a nota da Joana, era só escrever aqui nota Joana, ok? E ele dava aqui a nota da Joana que era 17, ok? Portanto, é desta forma que nós podemos utilizar estes valores. Ora bem, como vimos então no momento de cima, os atributos fundamentais da nossa estrutura series são os valores e o índice, ok? Existem outras formas para elas serem criadas, as nossas séries, portanto, nós já vimos ali por listas. Portanto, embora as listas possam ser a maneira mais comum de criar as séries, muitas vezes temos dados em forma de tuplas ou dicionários. Assim, uma série pode também ser criada diretamente a partir de uma tupla ou a partir de um dicionário. Vamos ver a partir de uma tupla, temos aqui uma tupla. Okay? Dentro desta tupla temos aqui várias tuplas, dia 1 420, dia 2 380. Vamos fazer aqui o print type de calorias, para sabermos de que tipo é que estamos a falar, tipo de objeto, e aqui vamos fazer, guardar, digamos, converter esta tupla num objeto do tipo série com o construtor de séries. E guardamos isso numa variável chamada treino. Portanto, e depois aqui, fazemos aqui então calorias gastas e vamos aqui então, no nosso, vai aparecer aqui o nosso objeto, ok? Do tipo, reparem que se eu fizer aqui um print do type do nosso objeto treino,
Reparem que nós agora vamos obter um objeto, reparem, do tipo series. Enquanto ali em cima temos um objeto da classe tuple. Ok? Pronto, para selecionar apenas alguns elementos das tuplas, usamos os índices e especificamos apenas os dados que desejamos incluir na série. Ok? Por exemplo, temos aqui, eu vou só copiar aqui, porque aqui está como uma lista, mas eu quero como uma série. Ok? Pronto, então temos aqui a nossa série, a nossa tupla, ok? E se eu quiser então obter tal e qual gastos no primeiro dia, eu vou aqui e faço treino e vou ao índice 0, portanto vai-me dar o primeiro valor que corresponde ao dia 1, ok? Depois aqui ao dia 2, aqui sucessivamente, aqui, eu posso fazer aqui o dia 1 e dia 2. Portanto, reparem que tenho aqui de 0 a 2, portanto dá-me o primeiro e o segundo elementos, ok? Portanto, cá está, gastas no primeiro dia, gastas no segundo dia, e aqui no dia 1 e no dia 2 corresponde ao índice 0 e índice 1. Ok? Podemos dar rótulos aos índices e aceder aos valores pelos respectivos rótulos. Reparem que nós aqui não temos rótulos, porque eles automaticamente são criados. Então, pelos seus índices 0, 1, etc. Temos aqui. Mas aqui, o que é que vamos fazer? Vamos aqui ao nosso treino e vamos criar então uma série com as calorias e vamos dar ao índice, vamos dar um índice então o rótulo, ou seja, vamos dizer que o primeiro elemento vai ser o dia 1, o segundo elemento, o segundo objeto vai ser o dia 2 e o terceiro elemento vai ser dia 3, ok? Então aqui vamos fazer o seguinte, que é, vamos buscar, reparem, os nossos dados não através do número do índice, mas através do rótulo do índice, ok? Portanto, e aqui executamos aqui agora aqui o código e cá está as calorias gastas no primeiro dia, portanto, dia 1, gastos no segundo dia, dia 2. Se esquecemos do primeiro e do segundo, temos aqui então dia 1, 2 pontos, dia 2. Ok? E vai do dia 1 até ao dia 2. Portanto, e temos aqui esta forma de fazer, de ir buscar também informação através dos rótulos. É por isso que os rótulos também são importantes por causa disto. Aqui vamos ver a partir do dicionário. Portanto, podemos criar também a partir de um dicionário. Neste caso, há aqui uma particularidade, que é o índice é automaticamente atribuído às chaves e não com os números inteiros criados por defeito. Aqui está um exemplo com os dados dos alunos e as suas disciplinas, onde as chaves são os nomes dos alunos, ok? E os valores as respectivas disciplinas. Por exemplo, a Ana tem matemática, o João tem química, a Joana tem artes, ok? Portanto, vamos aqui fazer o print do type dos alunos para verificarmos que realmente estamos a falar de um objeto tipo dicionário e depois vamos então fazer aqui atribuir a esta variável alunos série o construtor de alunos, que é para ficar do tipo do objeto do tipo aluno série, ok? Vai ser um objeto do tipo série. Vou só fazer aqui isto para vermos aqui, ok? Aluno série. Ok? E vamos ver então que este objeto agora vai ser um objeto do tipo séries. Cá está. Ao início era um objeto do tipo dic, ou seja, dicionário. Ok? Se passarmos um rótulo cuja chave não exista, retornará um NaN como valor. Ok? Temos aqui um exemplo. Por exemplo, alunos série é igual a PD série, aluno, vamos buscar os alunos, temos aqui o índice, por exemplo, Ana, João e Pedro. Ora, Ana, João e Joana, portanto, o Pedro não está. E, portanto, o que é que vai acontecer? Vamos ajustar aqui o código e vamos ver que o Pedro, ok, como não está na nossa chave aqui, então vai ser atribuído o valor NaN. Ok? Pronto, como é que agora vamos passar a ver o indexamento ou a indexação, o indexar séries? Ok? Pronto, como já vimos em cima, uma série pode ser consultada pela posição do índice ou do rótulo. Se não fornecermos um índice, a posição do rótulo será efetivamente o valor por defeito, 0, 1, 2, 3, etc. Para consultar o índice, começamos por 0, usamos o atributo iLog, por exemplo, como também vimos. Para consultar pelo rótulo, usamos o atributo log, também já vimos. Vamos usar como exemplo o dicionário anterior, se quiséssemos ver a disciplina da Joana, poderíamos fazer de duas formas. Então, podemos ir pelo índice, e como é a terceira entrada, repara que a Joana é a terceira entrada, usamos o iLog com o parâmetro 2. Porquê? Porque nós começamos com o 0, não é? Ou então pelo rótulo, e então usamos a chave e o atributo log.
ok? Portanto, temos as duas formas de fazer. Portanto, o y, log, sabem sempre que quando é o y, significa de inteiro, portanto, um valor inteiro. Portanto, estamos a ir aos índices de inteiros. Quando estamos a usar o log, estamos a utilizar rótulos, ok? Labels. Portanto, isso estamos aqui, reparem que o resultado é o mesmo. Portanto, a Joana está em artes. O índice é uma espécie de lista de inteiros, então que pode tornar as coisas um pouco confusas se quisermos consultar por posição de índice ou rótulo de índice. Por isso, a opção mais segura é a mais explícita, que é usarmos os atributos iLock e lock diretamente. Okay? Pronto, vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo estas considerações onde as chaves são números inteiros. Se tentarmos aceder ao índice 0, iremos obter um erro de chave, porque não há nenhuma chave com o índice 0. Em vez disso, temos que usar o atributo iLock explicitamente se quisermos o primeiro item. Okay? Vamos aqui ver. Por exemplo, dados. Temos aqui uma série. Okay? Temos então este dicionário vai ser convertido para série. Okay? Se eu fizer aqui, reparem, eu vou comentar isto e vou tirar este aqui, dados 0. Se eu quiser ir para dados 0, reparem que isto gera um erro. Okay? Pronto, e ele diz que aqui então o erro está zero, porque não existe índice zero. Okay? Nós temos aqui o índice 100, que vai ser a nossa chave, okay? Para o valor matemática. Portanto, o que é que temos que fazer aqui então, neste caso? Temos que usar aquilo que já aprendemos. Portanto, temos ou usar o atributo iLock, ok? Então temos aqui dados.iLock e depois pomos a posição que nós queremos, 0, ok? Ou então usar a chave, por exemplo, dados 100. Então usamos aqui o valor da chave, ok? Também podemos usar o atributo at usando a chave, por exemplo, at 100. Ou então podemos usar também o atributo i_hat usando então o número do índice, ok? Portanto, são estas formas que podemos fazer. Vamos só comentar isto, que é para não dar um erro. Okay? Portanto, são estas quatro opções que podemos utilizar. Okay? O atributo lock permite não só consultar os dados, como também permitir modificá-los ou adicioná-los caso não exista. Se o valor que passamos como índice não existir, vai ser criada uma nova entrada. Os índices podem ser tipos mistos. Vamos ver um exemplo com uma série de alguns números e vamos adicionar um novo valor. Temos tipos mistos para valores de dados ou rótulos de índice, não são um problema tão próprio. Vamos aqui ver. Temos aqui, está aqui o código, portanto, vamos converter esta lista para uma série. Ok? Vamos atribuir aqui o lock, o 5, o nota para 5. Ok? Vai ser igual a 5. E reparem que então a minha nota, o label nota, vai ter aqui o valor igual a 5. Portanto, eu posso atribuir, reparem, como ele não existe, ok? Como não existe, só existe o 1, o 2 e o 3, ok? Estão no índice 0, 1 e 2, respectivamente. Portanto, estamos a falar de valores, ok? Não estamos a falar de índices, portanto, não confundam este 1, 2, 3 com este índice que está aqui mais à esquerda. Portanto, isto são os valores. E eu aqui, então, o que é que eu vou fazer? Vou à minha posição, ao meu rótulo de nota, ok? Ou seja, vou adicionar aqui uma nota no meu rótulo e vou atribuir o valor 5. Okay? É por isso que está aqui a dizer que tipos mistos para valores de dados ou rótulos de índice não são um problema. Reparem que eu posso pôr aqui, eu aqui tenho índices, lá no lado esquerdo, índices numéricos, ou seja, do tipo inteiro, mas também tenho índices do tipo string. Okay? Portanto, para o Pandas, isso não faz confusão. Okay? Portanto, até agora vimos apenas exemplos de séries em que os valores de índice são únicos. Vamos ver um exemplo onde os valores de índice não são únicos. Temos aqui então uma série chamada dados com vários valores, ok? Tal e qual como vimos em cima já. Vamos fazer o print, portanto, e vamos ver aqui então os nossos valores. Vamos criar uma série só com os dados de um aluno, ok? Por exemplo, temos aqui o João diz que portanto, vai ter as disciplinas do João, ok? Temos aqui as várias disciplinas, ok? Temos aqui então o index, o rótulo que nós demos a estas disciplinas também. Portanto, e se eu fizer aqui o print do João diz que reparem que tenho então o João está em matemática, o João está em química, o João está em artes. Vamos agora criar uma nova série e adicionar esta série que nós que vamos construir, a série que tem as disciplinas do João,
vamos então adicionar com a função append. Então criei aqui uma nova variável chamada todos os dados, que vai ser igual então aos dados que nós temos, à nossa série aqui original, digamos, e vou adicionar, faço o append e entre parênteses meto qual é que é a minha série. A série é que tem os dados do João. Ok? Pronto, e vou fazer então o print aqui da minha nova série, portanto a nova série com os dados do João, vou aqui executar, ok? E reparem que ele então pôs-me aqui, a Ana está em matemática, o João está em química, a Joana está em artes, ok? E depois no final da série, ok? Ele adicionou-me então a série que continha as disciplinas do João, ok? Pronto. Ou seja, o método append vai retornar, vai acrescentar no final, tal e qual como nós já vimos também noutros objetos, acrescenta sempre no final do nosso objeto, ok? Neste caso uma série. Por padrão, este método append retorna um novo objeto. Ou seja, se nós quisermos imprimir o objeto original, podemos ver que essa série não mudou. Portanto, se eu fizer aqui o print de dados, ok? Portanto, a minha série, reparem que está aqui completamente inalterada. Quisermos apagar, então usamos o comando drop, o método drop, por defeito não é in place, portanto não apaga o original. Portanto, podemos aqui executar aqui o código. Reparem, eu fiz dados.drop, ok? Portanto, fui apagar os meus dados.drop no índice 02. O que é que acontece? Efetivamente foi apagado, mas como não é in place, não é? Portanto, não é apagado no objeto. Eu posso ver isto. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que atribuir a uma variável, neste caso vou utilizar a mesma variável, então vou fazer, por exemplo, dados vai ser igual a dados.drop, então de dados do index de 02. Portanto, eu posso perfeitamente agora ver e vamos executar aqui o código. Reparem que eu apaguei os primeiros dois. Portanto, apaguei, nem está aqui matemática, não, matemática, não, Ana e João, e ficou só a Joana. Ok? Cá está, ficou só a Joana. Posso também usar rótulos, ok? Na mesma, portanto, aqui não estamos a utilizar o método in place, portanto, o argumento ou o parâmetro in place, portanto, ele também não é, reparem, eu posso aqui executar e ele aqui, como já apaguei, ele está a mandar aqui o erro, portanto, vou ter que fazer novamente aqui este processo aqui, criar novamente aqui esta série, que é para agora executar, ok? E agora vou só fazer então aqui o drop da Ana. Ok? Pronto, reparem, como ele não é in place, novamente tinha que atribuir aqui uma variável, como fiz aqui em cima, portanto, fazer aqui dados igual, posso guardar isto noutra variável, atenção, não é preciso ser dado na mesma variável, poderia ser nova. Ok? Cá está, e se eu pagar o Ana, reparem que então ele fica-me com o João e com a Joana só. Ok? Se quisermos efetivamente apagar, portanto, in place, então usamos o parâmetro in place. Ok? Eu vou só aqui pôr aqui os dados novamente. Ok? Pronto, e vou executar aqui o código. Portanto, e nós, como já temos aqui o dicionário criado, reparem o que é que eu fiz aqui. Vamos perceber o que é que foi feito aqui. Portanto, eu fiz o primeiro código que tinha feito em cima, portanto, apagar o índice 1 e o índice 2, ok? Portanto, deixei a Ana, por isso, quando eu fiz aqui o print de dados, reparem que só me aparece aqui a Ana, a matemática, e reparem que eu utilizei aqui o argumento in place igual a true. Ou seja, ele apaga efetivamente no próprio objeto. Portanto, quando eu faço o print de dados, já me dá aqui o objeto final, portanto, a série final. Depois, o que é que eu faço aqui? Como só tenho a Ana, eu vou fazer o dados drop, ok? E uso aqui então o labels Ana, tal e qual como usamos em cima, só que agora com o método, com o argumento in place, ok? Pronto. E então, o que é que ele vai fazer? Quando eu faço print de dados, reparem que aqui a série está vazia, ok? É isto que significa, uma série vazia. Portanto, não tem nenhum objeto lá dentro, nenhum nome, neste caso, nenhum nome lá dentro, ok? Pronto. Vamos agora aqui ver alguns atributos e métodos das séries, ok? Existem centenas, talvez, não sei, mas vamos já ver aqui por alto. Depois, no final de vermos, temos aqui alguns exercícios com alguns destes métodos, alguns principais métodos. Vamos começar pelos atributos.
ok? Temos aqui vários atributos, então, e a sua descrição. Por exemplo, alguns já vimos, não é? Por exemplo, o at, que acede acesso ao valor na posição n, o axis retorna a lista de rótulos no eixo das linhas, ok? Neste caso, nas séries não é muito relevante porque só há um. O dtype já vimos que é o retorno do tipo, ok? Estes flags, o iat já vimos, o alloc também, o index também. Portanto, alguns métodos aqui já vimos, lock também, o name também, ok? O endbytes é o exercício que vamos fazer agora aqui. Ok? O monotic increasing, portanto, monotonic, aliás, monotonic increasing e decreasing, portanto, que é retorna um valor booleano, portanto, se for um incremento de forma monotónica, ok? Portanto, e vamos fazer aqui então um exercício com este atributo, ok? Pronto, temos aqui então um exemplo, e vamos utilizar neste exemplo aqui alguns daqueles atributos que nós vimos aqui em cima. Vamos importar, portanto, o nosso pandas, ok? Como PDD, para o caso de vocês não terem. Nós aqui já fizemos, por isso não precisamos de importar novamente. Mas caso vocês precisem, importem. Temos aqui então a série. Portanto, temos aqui, vamos passar aqui uma série, temos aqui uma lista que vai ser depois construída então numa série. Temos aqui os números 1, -1, 2, 2, 6 e 63. Ok? Pronto, então vamos utilizar aqui alguns atributos. Reparem, o size. Como é que vamos escolher o size? Portanto, o size dá-nos o tamanho, que é o mesmo que len. Está aqui. Ok? Portanto, é o mesmo que len. Deixa-me só pôr um bocadinho maior, se calhar conseguem visualizar melhor assim. Portanto, o size será o mesmo que o len. O at, como nós vimos, vai retornar então o 63, ok? Que é a posição do índice 5, ok? Portanto, vai-nos dar a posição do índice 5, vai-nos dar o valor 63. Aqui vamos ao iLock, vamos ao índice 0 para buscar o valor que lá está, o índice 1, portanto a posição torna o valor da posição que tem o índice 1. Aqui o índice vai nos dar qual é que o nosso índice. Repare que nós não temos aqui rótulos, portanto o índice será automático de 0 até 6. Depois temos aqui se perguntar se a série está a crescer de uma forma monotónica, ok? Vai nos dar falso, ok? Porquê? Porque existe aqui um valor, ela não está a crescer. Portanto, se isto fosse um valor crescente, ela daria true. Como tem aqui este valor negativo, não é crescente, ok? Aqui vamos atribuir uma variável Siri, ok? E vamos atribuir aqui o valor positivo, ok? Portanto, vamos tirar aqui o valor positivo, que é o que vamos fazer, é esta série que está aqui, e vamos fazer o comando em cima, para verificarmos então se ela é monotonic increasing. Vai dar a dizer que true, ok? Apesar daqui estes valores serem iguais. Depois temos se é única, portanto, se os elementos são únicos, ok? Série is unique vai ser falso, porque existem elementos repetidos. A shape, a forma, vai ser 6, portanto é unidimensional, 6, forma de 6, ok? Um único vetor de uma dimensão. O tipo de dados, neste caso vai ser inteiro, 64 bits. E depois o n bytes, ok? Ou seja, o número de bytes que tem esta série, ok? Portanto, eu que está aqui a explicar, o número de bytes vai ser igual a 64 bits. Porquê? Porquê? Porque 64 bits são 8 bytes, logo o 8 bytes vezes 6 bytes, ou seja, 6 números estamos aqui, então o total vai dar 48. Portanto, eu vou aqui executar, cá está. Portanto, temos aqui o tal resultado que temos aqui também do lado comentado, aqui do lado direito. Portanto, cada uma destes atributos, ok? Portanto, isto são tudo atributos. A nível de métodos ou funções, isto aqui também são muitos mais, ok? Portanto, e temos vários tipos, reparem que nós aqui do lado esquerdo temos vários tipos de métodos ou funções. Temos, por exemplo, operações para manipular e gerir séries, ok? Por exemplo, o alinhamento, o copy, ok? O drop NA, por exemplo, o get. Portanto, existem aqui imensos, o mínimo, etc. Portanto, existem aqui imensos. Temos aqui depois operações matemáticas básicas. Portanto, temos aqui mais uma série de métodos que podemos utilizar.
ok? Reparem que isto são vários. Depois temos operações estatísticas, ok? Produtos, máximos, etc. Depois, isto aqui posso apagar que não está aqui a fazer nada. Temos operações com índices, portanto, estes métodos estão separados pelo tipo de operação que fazem. Não é? É por isso que tem aqui vários tipos de operações. Ok? Temos operações com teste com retorno booleano e comparações. Ok? Temos operações para transformações para outros formatos e tipo. Ok? Converter para determinados tipos. Operações com tempo. Ok? Pronto, temos aqui então alguns exemplos de uso. Portanto, obviamente que não vou estar aqui senão nunca mais saímos daqui, portanto, a ver que isto são talvez 100, não sei, à volta disso, mas são várias dezenas, largas dezenas, relativamente aos atributos que temos aqui. E muito provavelmente não estão aqui todos, das séries, por isso vou aqui só descrever alguns que podem ser usados, ou já descrevemos em cima, ok? Pronto, eu vou começar pelo describe. O Describe é um método muito útil. Porquê? Porque eles fazem um resumo estatístico, basicamente, da nossa série. Portanto, o que é que está aqui a dizer? Podemos visualizar então as funções estatísticas com o método Describe, o Panda gerar de forma simples e rápida um conjunto de estatísticas descritivas, o Count, número de itens, a Min, que é a média, Standard, que é o desvio padrão, Min, valor mínimo, Quantil 25, 50 ou 75 tem a ver com os quartis de distribuição. Vou dar aqui uma pequena imagem para vocês perceberem o que é isto de quartis, ok? E depois o max, que é o valor máximo. Okay? Portanto, temos aqui os vários quartis, 25, 50, 75, 100. Okay? Pronto, temos aqui um exemplo. Okay? Por exemplo, tem aqui uma série, okay? Com os índices, aqui os respectivos rótulos. E então vamos imprimir aqui o valor da nossa série e depois calcular os seguintes dados estatísticos com o nosso então, o método describe. Okay? Executando aqui isto, repara, cá está. Temos aqui a nossa série, aqui, e depois temos então os tais dados estatísticos que esta função, que este método describe nos dá. Okay? Portanto, quantos elementos é que temos? Temos 4, a média é 7, o desvio padrão é 11, o mínimo é menos 10, o quartil 25, o quartil 50, o quartil 75 e o valor máximo. Okay? Podemos calcular isto também com funções, portanto, em vez de usar o describe, podemos usar as próprias funções que nós vimos também em cima, que estão nas funções estatísticas, para obter a mesma coisa. Por exemplo, o count, a média, o standard, o desvio padrão. Isto estão aqui é para arredondar às décimas, ok? As notas mínimas, as notas máximas. Portanto, aqui eu estou a utilizar os atributos que nós vimos em cima para obter a mesma coisa que nós vimos pelo describe. Ok? Pronto, o quantil, ok? O quantil 0.25, 0.50, 0.75. Ok? E depois também podemos fazer aqui uma coisa que é importar, eu importo aqui o NumPy, e podemos usar então algumas funções matemáticas também do NumPy, por exemplo, a média, ok? E a mediana, ok? Pronto, a mediana é a primeira, que é a median, e a média, que é a mean, ok? Portanto, executando aqui o código, vocês vão ver que estes dados que estamos aqui a obter são os dados que obtivemos aqui, ok? Portanto, 4 elementos, a média é 7.5, cá está, 7.5, o desvio é 11.95, ok? Neste caso está arredondado para 11.96, porque eu disse para arredondar com duas décimas. Portanto, e podemos obter, então, precisamente esses mesmos valores pelos atributos que nós falamos. Posso também, por exemplo, o ABS, que dá-me um valor sem sinal, ok? Valor absoluto. Portanto, se quisermos alterar agora o nome de uma série, temos então o método rename. Portanto, este método permite então alterar o nome, mas não é um método in place. Isto é, se eu tenho aqui a minha série, ok, que se chama temperaturas, se eu colocar, por exemplo, S2 igual a temperaturas ponto rename, ok, e colocar aqui novo nome, por exemplo, o nome da série original não é alterado, portanto, ele não altera o nome da série. Veja aqui agora o print do name da S2, o print do name das temperaturas, portanto, da série original, e vamos ver que os nomes, portanto, o novo nome da série S2 foi efetivamente alterado, mas não teve impacto, digamos, na série original. Se nós quisermos alterar então o nome
usamos o parâmetro inPlace igual a true, se quisermos alterar o nome na série original. Então pomos temperaturas.rename, damos o nome, ok? E colocamos aqui então inPlace igual a true. Portanto, ele altera o nome da série inPlace, ou seja, no próprio objeto. E reparem aqui então, se eu agora fizer o print da série original, com o inPlace então igual a true, vamos verificar que cá está novo nome. Portanto, o nome da nossa série já vai ser alterado. Podemos também utilizar o método isNull. O método isNull permite a avaliação de quais elementos são none. Ok? Portanto, temos aqui, então, pd.isNull, entre parênteses, colocamos a nossa série, que é temperaturas. Então, executando aqui o código, cá está, ele devolve. Quando nós temos aqui o método is qualquer coisa, por exemplo, nós já vimos no Python que havia alguns métodos, por exemplo, a string, que é isNumeric, isalphanumeric, isDigit, por exemplo. Portanto, isto retorna sempre um valor booleano. Portanto, neste caso aqui, o none vai retornar true. Portanto, este none que está na posição 3 no índice 2, cá está, retorna true. O replace permite fazer alterações na série. Por exemplo, tem aqui, estes nomes estão aqui. Portanto, João, Joana, Ana. Ok? E novos nomes vai ser igual replace Ana, ok? Que é o que eu quero alterar, que está em minúscula, e vai passar para Ana em maiúscula. Temos aqui o nome da série original e o nome da série alterada. Portanto, reparamos aqui que o nome da série original, o objeto não foi alterado. Portanto, só foi alterado aquele que nós definimos como nome novo. Ok? Portanto, também teríamos que passar aqui o argumento parâmetro, digamos, in place igual a true, neste caso. Depois temos aqui o sort values para ordenar valores. Portanto, podemos ordenar uma série com o método sort values. Existem algumas opções que podemos usar. Por exemplo, o axis, ou seja, o eixo, por defeito é zero, mas aqui só é útil o eixo quando nós estamos em utilizar data frames. Em séries não se aplica. Ascending, se true, então ele classifica os valores em ordem crescente, que é o padrão. Caso contrário, fica decrescente. Portanto, se pusermos ascending ou a false, ele faz decrescente. O in place, mais uma vez, cá está, e se true estiver definido, ele executa no próprio objeto local. O kind tem a ver com o algoritmo de classificação, portanto, de ordenação que nós queremos usar. E NA position tem a ver com o local onde coloca os valores que são not a number, ok? Primeiro ou último. Se houver algum valor, NA na série, todos irão para o final. Okay? Senão podemos definir first ou então outro valor. Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, temos aqui um conjunto de valores, temos aqui os rótulos, os index, portanto, para esses valores. Fazemos aqui as notas ordenadas. Okay? Portanto, temos aqui notas.sort values. Okay? Cá está o tal método sort values a ser usado. Vamos fazer o print. Okay? Reparem, vou aqui executar aqui, portanto, a ordenação pelas notas. Por defeito, reparem que é ascendente, ok? Portanto, que é a mesma coisa que é o que está aqui, de ter a ordem igual ao de cima, portanto, a ordem ascendente igual a true ou não ter nada é a mesma coisa. Portanto, aqui reparem, não tem aqui nenhum parâmetro, portanto, por defeito, ele passa ascendente igual a true. Podemos pôr ascendente igual a falso, e então ele aqui não é igual ao de cima, mas é decrescente. Portanto, se pusermos aqui, podemos aqui alterar crescente. Ok? Portanto, ele faz aqui a ordem de descendente ou decrescente, é igual. Portanto, executa aqui o código. Aqui começou de forma normal, portanto, que é a forma ascendente, mais baixo para maior. E aqui também, aqui com o parâmetro ascendente igual a true. E aqui ascendente igual a false, ele vai do maior para o menor. Okay? A função sort values retorna uma cópia ordenada da série original. Portanto, e se quisermos modificar a série original, usamos novamente o inPlace igual a true na função. Atenção que como é inPlace, o print retorna none, okay? E não uma cópia ordenada. Okay? Só que alterar aqui uma cópia ordenada. Aqui está trocado. Okay? Pronto.
Para havermos ordenada, temos que a imprimir. Ok? Pronto, isto é o normal, comum, quando nós estamos aqui a trabalhar com métodos ou funções que são in place. Portanto, temos aqui, reparem, deixem-me só ver aqui, os valores, estamos aqui a fazer aqui os valores, ok, isto já vimos, portanto, nós vimos aqui os valores e agora vamos ver aqui os índices, ok? Pronto, os valores foi aquilo que nós vimos, portanto, ordenado e ascendente e descendente, ok? E então os índices aqui é igual a sorte de values, ok? Mas retorna uma série ordenada por rótulo, ok? Pronto, que é aqui que nós estamos aqui a ver. Portanto, temos aqui então a série ordenada por rótulo. Neste caso aqui, então, ele vai ordenar por rótulo, portanto, estou executando aqui o código. Reparem que ele está ordenado pelo rótulo. Portanto, tem aqui os nomes, Ana, António, Joana, João, etc. Ok? Temos aqui o nosso método, portanto, sort index. Ok? Depois temos aqui a série original mantém-se inalterada. Ok? Portanto, é isso que nós temos aqui a ver. E depois temos aqui com o método inPlace igual a true, portanto ele muda o próprio objeto, portanto ele vai alterar no próprio objeto. Se nós quisermos aqui ordenar de forma ascendente, ok? Portanto, com o inPlace igual a true, e depois aqui temos a série original, portanto, e verificamos que a série original foi alterada. Portanto, cá está ela aqui. Portanto, foi alterada porquê? Porque colocamos aqui inPlace igual a true. Ok? Pronto. Aqui só uma nota, que é aquilo que eu falei ali. Portanto, se nós o print retorna none se nós não atribuirmos, que é o que está aqui também, para none, ok? O print retorna none se nós não definirmos uma variável. Portanto, temos que definir uma variável para esta ordenação. Portanto, esta ordenação tem que ser atribuída a uma variável. Caso contrário, ele retorna none, ok? Porque o objeto não é feito no próprio objeto. Portanto, a ordenação não é feita no próprio objeto. Vamos agora, para terminar esta parte das séries, ver aqui os métodos que podemos usar para criar gráficos. Portanto, nós aqui então podemos usar alguns métodos para criar gráficos. Um deles, por exemplo, é o list, ok, que traça, por exemplo, o histograma da série. Então, tem aqui a minha temperaturas, por exemplo, e então temos aqui valores, ok, e depois ele vai fazer então o print das temperaturas.ist, ok, para nos dar então aqui um gráfico de histograma. Portanto, eu vou aqui executar aqui o código. Ok? Cá está. Portanto, estamos aqui um eixo, ok? Em que temos aqui a visualização do gráfico. Temos também aqui usar também o plot, ok? Que por defeito cria um gráfico de linhas. Ok? Se eu fizer temperaturas.plot, ele cria-me então, executando aqui o código, um gráfico de linhas com aqueles valores. Este método, o plot, permite personalizar o tipo de gráfico, ou seja, se nós entre parênteses, por exemplo, em vez de eu aqui por defeito ele cria de linhas, mas eu posso também fazer kind igual a line. Isto obviamente que isto vai dar um gráfico igual, porque é o kind igual a line, por defeito é linhas. Mas eu posso, aqui no exercício em baixo, posso dizer kind igual a bar. Então, se o kind for igual a bar, ou seja, o tipo de dados que eu quero para plotar o meu gráfico seja um gráfico de barras, portanto ele produz-me aqui um gráfico de barras. Ok? Aqui, por exemplo, um gráfico de barras, mas na horizontal. Ok? Pronto. E também permite fazer um gráfico de histograma. Portanto, eu ponho aqui kind ist, ok? E ele executa-me aqui então um gráfico de um plot com histograma. É praticamente igual a este, só que aqui digamos, a parte visual é diferente. Ok? Mais, aqui também podemos utilizar, por exemplo, o box, ok? Utilizar um tipo de box, caixa o box plot, ok? Cá está. E depois temos aqui a combinação dos dois. Por exemplo, pode fazer um print de histograma com linear, ok? Executa aqui o código. Pronto, ele dá-me aqui uma espécie de um gráfico misto, ok?
Pronto, as séries podem ser usadas no construção de data frames que serão vistas a seguir, portanto, e no próximo vídeo vamos falar então sobre data frames, que nada mais são do que um conjunto de series. Ok? Portanto, vemos então no próximo vídeo.